Opa, galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Bom, gente, faz um tempo que eu não tô gravando muito vídeo aqui pro canal. Vou estar mostrando um pouco da rotina da semana, de como é que ela tá sendo bem corrido. E com isso eu não tô tendo tempo pra gravar e nem pra editar. Então eu consegui gravar alguns takes aí. Comecei então, a gente estava fazendo um trabalho da faculdade de programação funcional e, juntamente, outro trabalho da faculdade de computação gráfica, que a gente está tendo que criar uma animação 3D com OpenGL em Python. Cara, esse trabalho tá bem complexo, eu entendo pouca coisa, eu não sou um grande fã de Python e eu entendo pouca coisa dessa questão de OpenGL, de criar animações. Então, eu estou tentando aprender mais sobre isso, porque a gente já tem que fazer a apresentação desse nosso trabalho. E basicamente a gente tem que fazer um vídeo, eu mostro mais pra frente aí no take. A gente tem que fazer uma animação de uma cabeça. Então uma cabeça ela vai ter diversos e milhares de vértices. E a partir daí esses vértices eles vão ter que estar fazendo o formato de uma cabeça. Eles vão ter que despencar, realizar uma animação de queda, então realizar uma animação de gravidade caindo pra baixo. E a partir daí eles vão ter que se juntar novamente e subir lá pra cima pra formar uma cabeça de novo no formato de um tornado. Vou mostrar um pouco mais pra vocês. E agora, basicamente, gente, eu também tô bastante focando no trabalho. Tô trabalhando como desenvolvedor full stack júnior, júnior avançado. Então, eu tô mexendo com as ferramentas de React no front-end e no back-end a gente tá com PHP, com MySQL no banco de dados e um pouco das aplicações estão em Node.js. E tá sendo uma experiência muito legal, tô há 2 meses já trabalhando nessa área. 2 barra 3 meses tô trabalhando nessa área. Tá sendo bem divertido, tô aprendendo muita coisa, porque eu acho que realmente aprender a programar, aprender, não a programar eu digo, mas aprender e pegar na prática realmente como é que funciona toda uma aplicação, é só trabalhando que tu vai pegar. Então, tu estando dentro de uma empresa, tu indo atrás dessa tua primeira experiência, eu acho que vai ser a melhor coisa que tu pode fazer no teu currículo, eu posso dizer, né? Porque hoje em dia a gente sabe que as pessoas não se importam muito, as empresas não se importam muito se tu tem uma graduação ou não, e se importam exatamente se tu tem o tempo de experiência necessário para uma vaga em específico. Se tu tem projetos que mostram que tu entende alguma linguagem, se tu tem projetos que mostram que tu sabe fazer uma ligação entre um back-end com um banco de dados até mostrar na tela com um front-end. Então aí, como vocês podem ver na tela aí, esse é a animação que eu tô fazendo na nossa cadeira de computação gráfica. E tem essa animação ainda do Tornado, que ele, cara, tá bem ruinzinho, sério, mas é bem difícil o OpenGL, então não sei, comenta aí embaixo se vocês têm ou já fizeram alguma aplicação com o OpenGL, alguma animação 3D. Eu tô achando bem complexo, porque ao mesmo tempo que a gente tem que ter as animações, a gente tem que animar partícula por partícula e vértice por vértice. Então vocês podem ver que aquela cabeça ali, ela é feita de milhares e dezenas de vértices. E a partir daí a gente tem que tentar alocar todas essas vértices em um grupo para elas conseguirem fazer as animações completas. Mas continuando sobre o trabalho, gente, o trabalho de full stack eu acho que vale muito a pena desde o início da faculdade, então desde o primeiro semestre já ir atrás de um estágio, já ir atrás de alguma primeira experiência na área, porque é só assim, gente, que tu vai pegar essa experiência. E muita gente me pegou, me perguntou no meu Instagram, então se tu não segue no Instagram lá é dev_tomás, sobre a questão de, e como é que sei lá, tu aconselha eu pegar um estágio nessa área aqui, DevOps, mas não é a área de front-end que eu queria, por exemplo. Cara, eu aconselho desde o início tu pegar qualquer experiência, entrar em qualquer área da tecnologia, desde que seja dentro da tecnologia. Eu entrei, no meu primeiro estágio, eu entrei como desenvolvedor de DevOps, então assistente além de DevOps, e era uma área que não era uma área que eu gostava muito de atuar, eu achava bem interessante, que é muito legal tu entender a aplicação por um todo, então eu mexi muito com Docker, Linux, entre outras coisas. Porém, eu queria sempre muito botar a mão na massa, botar a mão na programação, botar a mão no código. Só que, gente, isso eu consegui lá dentro. Então, lá dentro eu consegui fazer esse moving. Fui lá, falei com o meu chefe, falei, olha, eu tenho muito interesse em outra área, que é a área da programação em si. Será que a gente futuramente consegue pensar nesse moving aí dentro? E quando tu já tá dentro da empresa, é muito mais fácil deles te moverem lá dentro pra uma área que tu gosta mais do que tu tentar de fora aplicar pras áreas específicas que tu quer, sabe? Os dias aqui no sul estão ultimamente bem chuvosos, então tava chovendo bastante com muito frio, gente. Isso daí, pra quem não sabe, pra quem mora aqui no sul, sabe que o frio aqui ele não vem pouco frio, vem bastante. Então tava bem frio essa semana.
E por isso que eu não consegui também, gente, além do frio e também minha correria diária, eu não consegui postar muitos vídeos pra vocês. Vocês podem ver que tá quase 2 semanas aí o canal sem vídeo. A ideia era ter postado pelo menos um vídeo na semana, só que a correria aqui tá muito grande e eu não tenho muito tempo assim, ainda mais que agora a gente tá entrando em final de semestre, final de semana de provas, que tá bem complicadozinho aí. Então esse é o Hashi, prazer aí pra galera, meu cachorrinho aqui, Shih Tzu. Então vocês podem ver o nível aí, são 3 mochilas que eu tô levando todos os dias quando eu saio de casa. Então uma mochila pra academia, outra mochila pro trabalho e outra mochila pra nossa, pra faculdade, sabe? Então eu já saio do trabalho, já vou direto pra faculdade, e daí eu chego em casa, eu não tenho tempo pra nada, eu tô morto. E o único momento que eu tenho pra estudar é nos finais de semana. E agora, como a gente tá em final de semestre, chegando nesse final de ano, final de ano não, final de semestre, final de faculdade aqui no semestre, a semana de provas entra com tudo e pra quem também tá estudando sabe que não é fácil nada, sabe? Então, galerinha, cara, domingo, esse vai ser o dia que o vídeo tá sendo postado. Queria só falar pra vocês, gente, que eu tô lendo esse livro, então eu comecei. Código Limpo, comprei na Amazon, tava com uma promoção muito boa, então acessem, vale muito a pena. Aqui dentro eles vão te falar do como é que tu pode fazer para transformar o teu código tanto mais performático quanto mais legível para futura manutenção, sabe? Porque não adianta nada a gente escrever códigos feios, códigos que não fazem muito sentido, porque no futuro a gente vai ter que organizar, a gente vai ter que resolver algum problema dentro desse teu código e tu não vai entender nada. Cara, esse livro é muito bom, eu tô anotando, então vocês podem ver que eu recém comecei ele e eu já tô fazendo anotações. Isso é uma coisa que eu recomendo muito. Então vai sublinhando, vai escrevendo no teu livro, por isso que eu comprei o livro de papel. Porque eu até tenho meu Kindle, mas eu sinto que esses livros que eu preciso entender um pouco mais, que eu realmente quero ter em mãos para anotar, para desenhar, para escrever, muito bom ter o livro em mãos. Então, Código Limpo, habilidades práticas do Agile Software, o link tá aí na descrição. Tem na Amazon, tava numa promoção muito boa, não sei se a promoção já saiu, eu postei até no Instagram lá também dessa promoção. E outra coisa, gente, que eu queria comentar com vocês é que a gente foi o projeto de destaque. Então, nesses 2 últimos sábados na minha faculdade, era um dos motivos também de não estar tendo vídeo, a gente estava participando de um torneio de empreendedor. A gente teve que ter uma ideia de um projeto e mostrar, apresentar um pitch para uma banca, e nosso projeto foi destaque, então a gente ganhou aqui o desenvolvimento gratuito do nosso projeto, então de toda a base tecnológica, de todo o desenvolvimento do nosso projeto. É um projeto muito interessante, que eu vou até fazer um post no LinkedIn sobre ele. É um projeto que eu tenho muita vontade de dar andamento, tá eu e mais 2 colegas. E, cara, foi uma experiência muito boa, a gente conseguiu ganhar esse destaque, mas por mais que a gente tem muitos outros grupos que não ganharam, eles foram muito bem também. Só que é um projeto agora que então a gente vai tentar dar mais andamento, a gente vai tentar lançar o primeiro MVP agora. E eu queria falar um pouco mais para vocês, mas eu vou deixar um vídeo reservado para isso, que é realmente a nossa ideia de startup, que para quem não sabe, a gente já tinha feito um vídeo aí no canal, já tinha feito toda uma série aí do nosso DevStreak, que era uma ideia que eu tinha, só que essa ideia aí, gente, eu não dei continuidade, porque eu senti que eu tava fazendo sozinho e era muita coisa para mim fazer. Eu realmente utilizei esse DevStreak para mim pegar muitos conhecimentos, utilizei essa criação desse aplicativo do zero para pegar muitos conhecimentos na área de React Native, na área de aplicação mobile. Eu aprendi muita coisa, foi muito legal, mas não dei andamento. Eu sinto que é um projeto que eu gostaria de dar andamento futuramente, mas no momento agora a gente vai focalizar nessa nossa outra ideia de startup, que é uma ideia que eu tô achando, cara, uma ideia que eu achei sensacional, eu quero muito compartilhar. Daí eu vou deixar para outro vídeo explicando como é que a gente vai estar planejando criar, assim, qual é a arquitetura de software que a gente vai utilizar, que seria basicamente a criação desse nosso primeiro MVP, que a gente ganhou destaque aqui na área da tecnologia. Beleza, gente? Então, muito obrigado aí a todo mundo que assistiu o vídeo até agora. Desculpa aí por não estar tendo vídeo no canal. Comenta aí embaixo o que tu achou. Comenta aí embaixo aí a experiência que tu tá tendo, se já tá trabalhando ou como é que tá a correria aí, se tu tá trabalhando, estudando. Porque eu sei que quem trabalha e estuda sabe a correria que a gente tá, que a gente vive. E é isso, gente. Obrigadão aí a todo mundo que assistiu. Até o próximo vídeo. Valeu e tchau. Bom domingão a todos que tá um diazão aqui. Valeu. Tchau.